Olá, tudo bem com você? Hoje nós temos mais um encontro da disciplina Prática de Ensino de Língua e Literatura 2, Práticas de Leitura e Produção de Texto. Hoje, o nosso encontro se refere ao módulo 2, unidade 2, né? O módulo 2, Práticas Pedagógicas, Seleção de Materiais Didáticos e Planejamento, e unidade 2, Seleção e Preparação de Materiais Didáticos Pedagógicos. No encontro passado, nós falamos sobre a BNCC, né? Uma parte dela. E hoje a gente vai retomar esse encontro a partir dos eixos. Eu disse que a BNCC, ela defende o ensino por meio de 4 eixos, né? O eixo de oralidade, de leitura ou escuta, o eixo de produção, oral, escrita, né? Ou multissemiótica, e o eixo de análise linguística e semiótica. O nosso foco hoje é no eixo de produção de texto. Lembrando que a nossa disciplina tem na ementa, né, um dos itens da ementa, focaliza o ensino da leitura e da produção de texto. Então, por isso que nós vamos trazer esse elemento hoje. A BNCC, ela traz, então, para a gente o eixo produção de texto. Nesse eixo, a gente tem que pensar, por exemplo, na autoria. O que significa pensar na autoria? Bom, vamos considerar que a BNCC traz as orientações para o currículo na escola. Então, ela está trazendo umas orientações para o professor da escola, né? Nas orientações dela, a gente pode pensar que essas orientações servem para uma produção tanto particular, individual, ou para o coletivo, em grupo. Você que fará um estágio, né? Depois o estágio, mas agora a prática, né? Você que fará a prática, você vai ter que pensar numa atividade para ser desenvolvida na escola. Então, você pode pensar já numa atividade que pode ser individual ou em grupo, ok? Ele traz também, ela, no caso, a BNCC, né? Traz também a questão do texto dele, não precisa ser necessariamente só escrito, ele pode ser um texto oral, o texto ele pode ser multissemiótico. O que é um texto multissemiótico? É quando mistura várias linguagens. Por exemplo, se a gente pega um vídeo, né? A gente tem, no vídeo, a gente pode ter uma parte de um texto escrito, a gente pode ter um texto oral, a gente pode ter uma música. Então, mistura várias linguagens. Isso tem um caráter multissemiótico, né? E a gente pode pensar numa questão de texto mais ampla, envolvendo os alunos da escola, né? Da turma toda. Por exemplo, vamos supor que durante o seu percurso da prática pedagógica na escola, né, você tenha trabalhado o gênero poema com eles. E então a gente tem a produção de vários poemas. Você pode organizar esses poemas, né, numa exposição de uma maneira simples, por exemplo, imprimi-los, ou de repente eles já fizeram no caderno, não tem a necessidade de impressão, né? Mas por uma exposição na hora do intervalo, fazer um varalzinho de poemas na escola. Então, quando a gente pensa nessa questão do texto, a gente precisa pensar numa produção que também viabilize uma questão prática, porque a gente vê muito essa questão do aluno produzir um texto só para o professor ler. E a base, a base e outros autores, né, como, por exemplo, Doss, Novoraz e Chinelli, eles vão trazer essa questão da gente trabalhar o texto, mas de uma forma que seja prática, que tenha uma utilidade prática na vida real. Como assim, professora? A gente buscar construir algo que, de fato, o aluno exerça a função de linguagem, não que fique só numa coisa idealista, né? Por exemplo, vamos supor que na frente da escola tenha um poste quebrado, né? Com a lâmpada quebrada. Então, a gente pode pensar, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Quais práticas de linguagem a gente vai poder utilizar para resolver esse problema? Por exemplo, vamos fazer um abaixo-assinado e entregar na prefeitura, né? Sobre a necessidade de se consertar essa escola, ou então primeiro falar com a direção. Mas veja só, para fazer isso a gente tem que construir um texto. Esse texto ele pode ser feito de forma coletiva. E quando a gente faz isso junto com os alunos, com os estudantes, né, vamos aprender então como que se constrói um abaixo-assinado,
Os alunos vão aprender a construir, a fazer, eles vão entender, e depois leva esse abaixo-assinado para a escola, de repente a prefeitura vai lá e a própria direção da escola, né, consegue meios para consertar essa lâmpada quebrada. O que a gente vê? O aluno entende que aquele texto não foi em vão, ele entende a real necessidade de se aprender a escrever, porque para atuar em sociedade ele vai precisar construir esse texto, né? E eu dei um exemplo de uma situação prática que de fato pode mudar, mas a gente pode pensar em questões, por exemplo, trazer alguns, criar como que tem no exemplo do slide, né? Construir um álbum de personagens, produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da comunidade, por exemplo. Vamos buscar o que esses alunos têm, as fotografias, o que eles têm que retrata as práticas culturais. Vamos colar nisso, vamos fazer um álbum, um vídeo que edite isso, né? Então, quando a gente pensa em práticas de produção de texto, não é necessariamente aquela prática só de fazer uma coisinha aqui no caderno, não. É tentar trabalhar em conjunto, em grupo e produzir juntos. A gente acaba compreendendo as dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão da língua. Bom, quando a gente trabalha nessa perspectiva, por exemplo, a gente consegue entender as condições de produção que o texto foi criado. O que significa essas condições? Por exemplo, no caso desse do poste com a lâmpada quebrada, a gente vai entender a situação, por que esse texto foi criado. E os nossos alunos da escola, né, os nossos estudantes, eles precisam ter essa percepção para que eles produzam um texto. Outra questão que a gente tem que pensar também, quando a gente vai trabalhar a produção de texto, são as questões dialógicas, né? Que um texto, ele tem relação com o outro. Por exemplo, se a gente acabou de dar o exemplo dessa questão do poste quebrado na escola, será que a escola não tem outros problemas além de um poste quebrado e que a gente poderia fazer um documento, conversar com alguém para tentar solucionar isso? Então, assim, veja, esses aspectos, vamos dizer, o poste não tem nada a ver necessariamente com a pia quebrada, mas a forma de agir sobre escrever um texto e pensar nessa relação pode ter essa relação. Então, assim, os textos, eles são dialógicos, eles dialogam com outros, né? E a gente pode aproveitar isso quando a gente está trabalhando com os alunos e também focalizar, fazer o aluno refletir sobre isso, né? Claro que nesse aspecto a gente tem uma alimentação temática, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando com um texto que faz parte de reclamações ou de buscar direitos. Então, isso tudo vai entrar dentro de uma temática. Veja, isso, por exemplo, será que caberia num texto que não seja nessa temática? Ao trabalhar nessa perspectiva de elaborar um texto em conjunto, né, em grupo, a gente também entende as questões de textualidade, de coesão, de coerência. Entende, por exemplo, esse texto aqui, quem vai ler vai ser o prefeito, vai ser o diretor da escola. Então, a gente precisa pensar na formalidade ou na não informalidade, quais são as palavras que cabem melhor aqui, o que a gente deve usar com isso, né? E assim, a gente vai acabar trabalhando os aspectos gramaticais desses textos, né? E utilizar isso como estratégia de produção. Quais são as estratégias, então, de produção que eu vou utilizar para resolver esses problemas? Para que o meu aluno ele se atente com as questões gramaticais, para que esse aluno ele se atente com as questões de produção desse texto, né, que envolve as estratégias. Então, quais estratégias de produção de texto eu, enquanto professora, vou buscar para resolver esse problema? É aí que entra, né, a questão de didatizar um gênero. O que é didatizar um gênero? É ver como que nós, professores, vamos fazer com que o nosso aluno aprenda esse gênero, né? Então, assim, didatizar um gênero diz respeito, então, ao planejamento, né? Ao como planejar, envolvendo ensino-aprendizagem da língua em torno no caso nosso, do eixo de leitura, produção, análise, oralidade e tudo mais, né? A gente tem autores que contribuem com essa perspectiva, né? Autores que nos ajudam a pensar em como desenvolver o nosso planejamento, né? Dentre esses autores, a gente tem o Chineli e o Doze Noverras, né?
que eles vão tratar da questão da sequência didática, que é uma forma de didatização do gênero, né? Então, como é que eles vão fazer essa didatização? Então, eles vão fazer, eles apresentam uma sequência didática a partir de 5 passos, né? O primeiro é situação comunicativa apresentada pelo professor. Então, o que ele vai mostrar da situação comunicativa? Ele vai mostrar como é que esse gênero, por exemplo, como é que ele surgiu, onde é que ele surgiu, né? A questão do suporte. O que é o suporte? Por exemplo, a gente pode pensar numa notícia de jornal, né? A notícia, ela está vinculada a um jornal. O suporte é onde esse texto aparece. Então, assim, se a notícia está no jornal, o suporte é o próprio jornal para essa notícia, né? Os papéis dos sujeitos. Quais sujeitos? Aquele que escreve, o autor, e o leitor, aquele que lê, né? Quais são esses papéis? Quem são esses sujeitos? Por exemplo, agora a gente está num gênero que chama aula, num texto aula. Qual é o papel do sujeito autor? No caso do sujeito autor, é a professora, né? Sou eu. Qual é o meu papel aqui? E qual é o seu papel de leitor? Você, leitor, é meu aluno, né? Qual é o seu papel aqui ao desempenhar aqui, ao estudar essa disciplina, né? Então, assim, tanto eu quanto você, nós temos papéis a ser desenvolvidos. E todos os textos, né, eles foram escritos, por exemplo, a aula aqui, ela está sendo... tem uma autora, que sou eu, então ela está sendo conduzida por mim, né? Se a gente pega a notícia, vai ter um autor. No caso da notícia, é um pouco mais complexo isso, porque, veja bem, a gente tem o autor da notícia, tem um jornalista, né? Mas será que o jornalista, quem está ali na notícia, ele vai expor de fato a opinião dele ou a opinião do meio de comunicação, né? Pelo qual ali vamos supor que é um jornal local. E quem que é o dono desse jornal local? Será que o jornalista está expondo o ponto de vista dele ou do dono do jornal, né? Que lado que esse jornal está? O jornalista vai ser contrário à opinião do jornal? Não pode, né? Então, quando nós somos leitores, né, e autores, então a primeira coisa, quem é que está escrevendo? Para quem que está escrevendo? De que lugar está escrevendo, né? Tudo isso vai interferir na forma como nós vamos escrever um texto. E na hora da gente didatizar, de mostrar isso para o aluno, a gente tem que mostrar para o aluno quem é o autor, em que condições ele escreveu isso, que posição de sujeito ele está, né? Ele defende o quê? Por que ele escreveu? E esse assunto, por que surgiu esse assunto agora? O que se buscava com esse assunto? Então, fazer toda uma contextualização antes, né? Essa é a primeira etapa. Quando a gente contextualiza toda essa situação, né? A gente também vai olhar, por exemplo, para a escolha das palavras desse texto. Eu conheço todas as palavras que estão ali, né? Isso já está relacionado ao estilo do gênero. O meu leitor conhece todas as palavras, o meu aluno conhece todas as palavras, tem alguma palavra que ele não conhece, então vamos olhar no dicionário, né? Então, fazer todo primeiro um contexto para fazer essa leitura, para apresentar o texto para o meu aluno, né? Porque quando o professor já está acostumado com a turma, ele já imagina quais palavras os alunos terão dificuldade, então ele já prevê, ele já adianta isso. Bom, depois o professor pede uma produção desse texto. Essa produção ela pode ser uma produção oral, escrita, mas qual que é o objetivo, né, nessa perspectiva do Dose Chinelli Nova Raça? Qual que é a ideia de se ter essa primeira produção? É para saber o que o meu aluno sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa aprender sobre esse gênero, né? Então, ela funciona, essa primeira produção, com um diagnóstico, para que o professor possa entender o que o aluno precisa melhorar, os domínios que ele já tem sobre o conteúdo, né? E depois, na terceira etapa, quando o professor já tem esse texto do aluno, qual que é a próxima etapa dele? Verificar quais atividades, né, esse professor vai ter que criar para suprir essas necessidades dos alunos. Então, assim, ele tem o texto que foi produzido pelos estudantes, né? Ali ele detecta quais são os problemas. A partir dos problemas, ele vai buscar possibilidades de solução desses problemas, né?
Então, ele vai, ó, meu aluno aqui, ele está precisando estudar um pouco mais de gramática, ou ele não consegue desenvolver uma ideia no texto, então a gente vai trabalhar essa questão aqui, né? E aí ele vai buscar atividades que supram essas necessidades, certo? A próxima etapa, né, que esses autores apontam, trata da necessidade, né, dos professores registrarem os avanços, né? Não só os avanços, ó, cada etapa precisa ser registrada. Então, assim, o aluno chegou nisso, 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 ele aprendeu isso, isso, mas ele precisa aprender isso. Aí o professor cria uma atividade, e nem todas as atividades que a gente cria é sinônimo de sucesso. Às vezes a gente pensa que vai ter sucesso com a atividade, às vezes não tem o que a gente espera, né? Então, assim, ó, após a atividade, a dúvida continuou, o aluno continuou errando isso aqui. Então, o que é preciso fazer? Buscar outra forma de atividade para tentar resolver esse problema. E isso tem que começar a ser registrado pelo professor, né? Começar não, tem que ser sempre registrado, para que o professor tenha também todo o acompanhamento desse aluno, né? Se alguém questionar, ó, e ele vai saber, ó, esse aluno já sabe disso, disso, ele está apto a aprender isso, ou então ele precisa voltar aqui. E por fim, depois que o professor trabalhou todas essas etapas, né, que na verdade o Dawes Chinoli vai chamar de módulos, né? Todos esses módulos, cada dúvida, cada questão que ele tem que trabalhar com esse aluno, cada coisa que não estava muito bem entendida quando ele fez a primeira produção de texto, ele vai criar módulos para resolver esse problema. Passado por todos os módulos, né? Aí o professor vai fazer o quê? Solicitar uma nova produção desse mesmo gênero de texto, né? E aí vai também registrar o que esse aluno acertou, o que ele melhorou, o que ele evoluiu, né? E uma coisa interessante é que essa produção, ela não pode ser também uma produção, como eu já disse há pouco, né? Só para o aluno suprir a necessidade do professor, vamos dizer assim, né? Ó, cumpriu tabela. Não, o professor precisa buscar uma situação que faça com que essa produção seja significativa, tenha significado na vida prática desse estudante. Então, por exemplo, foi um poema, como eu disse, aí é a hora de expor esse poema num varalzinho. Ah, é hora de fazer um vídeo e divulgar para a sala. É hora de fazer um projeto de jornal na escola e divulgar os textos produzidos pelos alunos, mas veja só, antes de chegar nisso, teve uma etapa lá atrás que o professor foi planejando a atividade, melhorando o que o aluno já fez, né? Organizando, apontando problemas, refazendo novamente atividades, até que o aluno consiga melhorar a sua produção. Isso será exposta, claro, ao último, onde o aluno já mostrou que cresceu durante esse percurso. Bom, diante disso tudo que a gente falou, veja só, Schneeweiler e Dawes, eles apontam 3 modos de abordar o gênero em sala de aula, né? Então, o primeiro módulo é o estudo do gênero como objeto em si, sem relacionar ao seu contexto social de produção, né? Então, veja só, isso vai até contrário ao que eu vim desenvolvendo com vocês até aqui, né? Então, assim, é pegar, por exemplo, uma notícia, sem se preocupar muito da onde surgiu essa notícia, quem escreveu essa notícia. Talvez ela pode ter sido escrita há 10 anos atrás, lá que hoje, há 10 anos, né? Que hoje não teria validade, vamos pensar assim, se for uma coisa que o tempo ali contasse, mas que o professor vai lá, vai trabalhar como é que se faz uma notícia em cima daquilo. Então, assim, é aprender por si só ali, né? Sem muito questionamento, só ali entender, siga o modelo, né? Um outro modo do Dawes e do Schneeweiler seria o estudo do gênero por meio de uma situação de produção fictícia. Então, assim, seria pensar numa situação, inventar. O professor inventa uma situação, cria uma situação hipotética, né? E aí a gente vai escrever o texto a partir dessa situação que ela é talvez utópica, né? Uma coisa que não é do dia a dia. E por fim, né, o terceiro modo, eles apresentam o estudo do gênero como prática social a partir da condição social e real de produção. Então, esse terceiro modo
dialoga com tudo o que eu vim dizendo até agora, desde o início da nossa aula, que é da gente buscar as questões sociais, reais, né? A gente está com um problema aqui, vamos tentar fazer um texto para resolver esse problema e vamos levar isso mais para frente, vamos criar uma situação que a gente vai valorizar a nossa comunidade, né? Que a gente vai resolver um problema aqui da nossa comunidade. Então, a gente tem que pensar na construção de texto a partir de uma situação, de um problema real, e tentar resolver isso, porque assim, dessa forma, o nosso estudante, ele vai compreender de fato para que serve determinado texto, ele vai entender o porquê que ele fez aquilo, qual o objetivo de ter feito aquilo e qual é a realidade daquilo. Bom, a partir dessas ideias, né, é claro que no seu estágio você pode escolher um desses modos, mas eu aconselho você tentar fazer a partir desse terceiro, se possível for, né? Bom, até aqui a gente veio trabalhando as questões da base, principalmente referentes, né, ao eixo de leitura e produção de texto. Você vai ter que, na escola, né, elaborar uma atividade a partir das orientações dessa disciplina e durante essa disciplina, né? Então, você vai fazer isso seguindo algumas orientações nossas, né? Então, primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai escolher um gênero textual e você vai iniciar com a leitura, né? Você vai escolher um gênero textual, como que você vai escolher, professora? Bom, primeiro, qual é a turma que você vai ministrar a aula, né? Você conversou com a professora, ela já sabe qual é o dia que você vai, né? Ela te deu alguma orientação? Às vezes a professora fala, eu gostaria que você trabalhasse com tal coisa, né? Então, veja só, você vai ter que escolher um gênero textual, pode ser vários textos sobre esse gênero. O que significa? Por exemplo, você vai escolher um poema, né? Então, você não precisa levar só um poema, pode ser vários poemas. Então, a gente tem o gênero textual poema, o gênero discursivo poema. Então, você pode levar vários poemas, tá certo? Você vai escolher, então, alguns poemas, né? E aí você vai começar a elaborar perguntas, né? Por exemplo, quem é o autor, quando foi escrito, em que situação foi escrita, em que contexto foi escrito, né? Então, assim, você vai... Onde foi publicado, né? Então, você vai tentar fazer uma lista de elementos que constituem, assim, o pré, antes de ler esse poema, né? Na verdade. E aí, você vai elaborar uma atividade com todos esses dados, né? Você vai pensar numa atividade de leitura com esses alunos, pode ser estratégias de leitura, né? Aí você vai usar a tua criatividade, ver o que é possível, mas assim, para que você consiga criar essa atividade, você vai ter que saber, né? Quem que é o autor, fazer todo esse apanhado antes, né? E aqui a gente fez algumas, assim, considerações, né? Pensando no antes, no durante e o depois. Então, o pré-texto, o texto e o pós, né? Texto, né? Vamos ver. E ao final, depois que você fizer tudo isso, aí você pode pedir uma produção de texto para esse aluno. É claro que não vai dar tempo, nessa carga horária que você tem, que é pequena, de desenvolver toda uma sequência didática, né? De produção, de leitura. Então, você vai ter que escolher o que você vai desenvolver com os seus estudantes, né? Então, veja só. Considere, né, as características do gênero, então, o suporte. O que é o suporte? Onde esse gênero foi publicado, né? O campo de atuação. O que significa o campo de atuação? De que área que é? É de uma área de entretenimento? É da área do jornalismo? É de que área? Lembra que na base comum curricular a gente tem algumas orientações sobre isso, né? Vai lá tentar no material de leitura. Então, o contexto de produção, quem são os interlocutores, em que momento o texto foi produzido, né? No espaço, no tempo, né? Qual que era o objetivo daquele texto? Por que esse texto foi produzido? Qual que é a temática desse texto, né? Veja só, é importante que os alunos tenham contato com textos reais, né, de domínios públicos, com temáticas adequadas. Por exemplo, uma temática que a gente está muito em voga hoje, questão do meio ambiente, questão das queimadas,
a questão do aquecimento global. Então, assim, pense em temáticas que, de fato, né, estamos precisando discutir sobre. Talvez, essa eu estou dando um exemplo mais global, mas, às vezes, na sua cidade, no seu local, tem uma temática interessante também, e você pode aproveitar disso. Seria excelente se você fizesse isso, né? Que aí vai ao encontro de tudo o que eu disse no que se refere a pensar nas práticas sociais, de o texto, da prática de leitura e produção de texto ser voltada para as questões que, de fato, o estudante veja sentido. E quando você trabalha com algo da realidade dele, isso vai acontecer de forma muito mais natural e muito mais gostosa de se fazer, né? É preciso considerar também os elementos linguísticos pertinentes aos efeitos de sentido no texto, levando em consideração o funcionamento do texto selecionado. Então, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado. Será que o texto que eu escolhi, eu posso utilizar ambiguidades? Isso pode ter um efeito de sentido. Eu posso criar uma charge, veja só, enquanto tem texto que, se eu criar uma questão de ambiguidade, não vai ficar bom. Mas, por exemplo, se eu resolvo criar trabalhar charge, meme com os alunos, é fundamental que tenha ambiguidade, que tenha duplo sentido. Então, o que eu vou escolher e qual a finalidade para saber quais estratégias eu posso utilizar, né, nesse texto. Eu preciso também saber se o meu texto ele tem que ser mais formal, um pouco menos informal. Veja só uma questão interessante. Trabalhar com textos informais é interessante, né? Principalmente quando a gente trabalha essa questão de contexto de produção. O contexto de produção, por exemplo, significa compreender em que situação esse texto foi criado, qual é a situação que proporcionou a criação desse texto, por que ele foi criado, qual o objetivo dele ter sido criado, né? E o contexto de reprodução é o momento em que esse texto é lido, né? Quem leu esse texto? Com quais finalidades? Por que leu? Como leu esse texto? O porquê que, vamos supor, ser um texto polêmico, por que acontece a polêmica, né? Então, quando a gente vai pensar na atividade, a gente tem que pensar em tudo isso. Bom, então, quando você for pensar na sua atividade, né? O primeiro passo, qual que é? Escolha um texto, né? Escolha um gênero. Pode ser, a partir do gênero que você escolheu, você pode pegar um texto só, pode pegar dois, desde que seja, fique à vontade. Só tente organizar o tempo que você tem de atividade na sala de aula e o tempo que você vai usar para desenvolver essa atividade. Então, tem que pensar sempre nessa questão. A partir do momento que você tem o texto em mãos, né? Então, vamos lá, para a etapa de pré-texto, né? O que eu vou fazer antes? E aí você vai informar o passo a passo das atividades, você vai descrever as perguntas que conduzirão essa etapa, porque, veja só, nesse primeiro momento com o texto, você vai ter que mostrar para o seu aluno qual é esse texto, qual o nome desse gênero, quando que ele foi publicado, onde ele foi publicado, todo esse contexto, né? E aí, você já tem que, no seu planejamento, prever isso, escrever, detalhar. Primeiro vai isso, assim. Seja repetitivo, metódico, porque enquanto melhor você descrever isso no seu planejamento, mais fácil ficará para você executar a atividade depois. Feito isso, considerando que a gente vai trabalhar com leitura, né? Uma das possibilidades é a gente trabalhar com estratégias de leitura, que seria o quê? Fazer perguntas sobre o texto. Por exemplo, põe o título na lousa, põe o nome do autor, e aí você começa a perguntar para os estudantes o que esse título sugere, o que o texto vai trazer, né? Começa a elaborar perguntas que vão atiçando a curiosidade desses alunos, né? Isso é muito importante. Feito isso, veja só, isso é antes da leitura em si, né? Aí você começa a ler fazer a leitura com os alunos. Pode você ler, você pode sugerir para que o aluno faça, você pode ler, às vezes interromper. Então, para facilitar o seu trabalho, detalhe bem sobre o planejamento, explique passo a passo as perguntas que você fará, tudo isso para que você tenha sucesso. Quanto mais detalhado for o seu planejamento, no sentido de esmiuçar as perguntas que você vai fazer para os estudantes, mais fácil será desenvolver a tua atividade com os alunos
e você terá um controle maior do tempo, isso é muito bom. Durante a leitura, né, você pode escolher ou fazer a leitura você mesmo, né, ou pedir para que um aluno faça, ou intercalar, né, ou, por exemplo, é um texto que tem personagens, para cada estudante seja um personagem, né? Então, assim, essa leitura, ela pode ser feita de uma única vez, ela pode ser feita em partes, que aí você pode questionar, né, cada parágrafo, cada parte. Então, assim, pense em todas essas possibilidades. Por isso que você tem que conhecer muito bem o texto que você vai levar para a sala de aula, que aí você vai encontrar possibilidades de trabalhar com ele. Mas sempre pense assim, ó, questões, não chega lendo direto. Questione, deixe o seu aluno curioso para saber o que se trata nesse texto. Bom, as atividades do pós-leitura, né? Depois de fazer a leitura, acabou? Não. Depois do pós-leitura, você vai ter que fazer atividades com eles, né? Então, assim, descreva que atividades você vai fazer com eles, explique para eles, né? Pergunte se eles têm dúvidas, né? Procure nessas atividades de interpretação de textos, né? Vamos dizer assim, procure chamar atenção para os elementos que de fato desencadeiam a leitura, que na leitura sejam importantes, né? E eu acho que, por fim, você pode propor uma atividade de produção textual, mas veja só, não quer dizer que essa atividade de produção textual deva ser uma atividade de produção de texto escrito, entre aspas, uma redação. Essa atividade de produção de texto pode ser, por exemplo, vamos gravar um vídeo, fazer um projetinho, recontar a história de uma outra forma, né? Se é não sei qual o gênero que você escolheu, mas reproduzir um gênero desse em conjunto com a turma, fazer uma atividade em grupo, né? E depois a gente vai expor na hora do intervalo, ou vai. Qual a finalidade prática? Procure fazer uma atividade que depois os alunos entendam, a gente fez isso e depois ficou exposto, a gente fez isso e depois a gente levou tal coisa para tal lugar. Então, assim, veja que é preciso fazer, e ao terminar essa atividade, os alunos têm que socializar e eles têm que entender o porquê que eles fizeram e achar que aquilo foi interessante. Lembre-se disso na hora de preparar a sua aula. Bom, para realizar, né, toda essa atividade prática, né, então, assim, antes de ir para a escola, faça um checklist dos materiais que você vai utilizar, que você precisa levar, né? Verifique se a escola disponibiliza, por exemplo, eu preciso de um data show. Mas será que a escola tem um data show e disponibiliza? Será que você tem um data show para levar? Será que pode levar um data show na escola? Então, assim, antes de pensar, de chegar na hora lá, deu errado, então procure conversar com a professora, com as pessoas da escola, para se inteirar do que de fato você pode fazer, né? Não esqueça de mencionar os materiais, as referências que você utilizou ao final do seu trabalho, né? Isso é muito importante. O nosso encontro, então, termina aqui e eu espero que essa breve, né, orientação te ajude a desenvolver a sua prática e que você tenha um futuro promissor.